Olá pessoal, eu sou o Reinaldo Camilo, bem-vindos ao Assiste Aprende, um canal focado em levar conhecimento de modo prático e objetivo para diversas questões do dia a dia. O nosso tema de hoje é como ter uma boa performance durante uma entrevista de emprego. Hoje nós vamos falar sobre várias dicas que farão com que você gere uma boa impressão no seu entrevistador. Então, bora pro vídeo? Vamos lá. Oi pessoal, eu voltei só para te lembrar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro das novidades. Agora sim então, bora pro vídeo. Bom pessoal, a primeira dica é referente a buscar mais informações da empresa que você está concorrendo à vaga, antes da entrevista. Então, por exemplo, entender que a empresa trabalha no segmento de mercado tal, se ela presta serviços, se ela entrega produtos. Se você já trabalhou anteriormente no mesmo mercado que a empresa que você está concorrendo, talvez seja mais fácil entender isso e até argumentar em possíveis questionamentos que o entrevistador possa fazer. Mas se você não vem do mesmo mercado, é importante você estudar um pouco antes da entrevista para não ir lá um pouco perdido. E entender um pouco, saber argumentar, também conhecer informações sobre o tamanho da empresa, se ela tem porte local, regional, se ela tem porte nacional, se é uma mega empresa, uma multinacional. Também entender detalhes sobre a vaga que você está concorrendo é muito importante. Mais à frente você vai ver o porquê é bom saber informações da vaga. Algumas empresas já costumam colocar as competências necessárias para preencher a vaga, mas se não colocarem, busque essa informação antes da entrevista, que isso pode ser bastante útil, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre dicas sobre vestimenta, pessoal. E essa é uma informação que você consegue muito fácil, pode ser com o faxineiro, com o porteiro, o modo como as pessoas da empresa se vestem. E é legal saber a cultura da empresa em relação à vestimenta para evitar constrangimentos durante a entrevista. Vamos imaginar que a empresa tem uma cultura mais formal, onde todo mundo usa roupa social, e você chega para a entrevista de calça jeans rasgada, camiseta e tênis. Isso com certeza pode gerar uma impressão ruim. Ou o contrário também é verdade, uma empresa que tem uma cultura de vestimenta mais informal e você chega lá de terno e gravata. Isso não gera uma sintonia entre você e o entrevistador, a entrevistadora. O ideal é que você vá de acordo com o perfil da empresa, que vai te proporcionar uma sintonia e um clima mais agradável durante a entrevista, tá bom? Quero falar sobre uma dica básica, pessoal, mas é que eu já vi muito entrevistado cometer essa gafe durante a entrevista, que está relacionada a celular. Então, antes de entrar na entrevista, o ideal é que você desligue o celular ou coloque ele no vibra. Algumas pessoas têm o hábito de colocar músicas escandalosas ou aquelas músicas de bafão no celular, e isso, se o celular tocar durante a entrevista, pode gerar uma percepção negativa também, tá? E se você não é essas pessoas que colocam esses estilos de música escandalosa, desliga o celular ou deixa no vibra também, porque pode ser um fator de distração. E no momento da entrevista que você já está nervoso, o celular toca, isso pode prejudicar a sua performance. Então, apesar de ser algo bem simples, é um fator que não pode ser negligenciado durante uma entrevista. Outra dica legal está relacionada com a questão da saudação inicial, logo que você entra na sala. Alguns entrevistadores e entrevistadoras costumam fazer um quebra-gelo perguntando um pouco sobre a história do candidato ou da candidata, se ele mora com pais, se ele é casado, se ele tem filhos, se ele estuda. E então o que é legal aqui? Tenha um roteiro da história da sua vida, um mapa mental de se perguntarem alguma coisa relacionada à sua história, à sua vida, você já conseguir fazer isso fluir sem ficar pensando muito, sem travar, ensaia isso antes, para quando chegar esse momento você poder desempenhar uma boa performance. E é legal que assim, esses são o tipo de coisa, pessoal, que você pode treinar na frente do espelho, que vai te ajudar a dar mais segurança e ganhar confiança também na hora de fazer isso para outra pessoa. Outra dica está ligado diretamente com a expectativa profissional futura. Alguns entrevistadores ou entrevistadoras podem perguntar como você se vê daqui a 5 ou 10 anos. E é importante já ter uma linha de raciocínio para responder essa pergunta sem demorar muito. Se você está estudando atualmente, você pode dizer que já se vê formado e tentando buscar uma especialização, ou você pode dizer também que espera já ter sido contratado e desempenhado um bom trabalho e já vislumbrando possibilidades de promoção dentro da empresa e outras situações que você tem no objetivo da sua carreira profissional. Mas é importante desenvolver uma linha de raciocínio nesse sentido, tá? Para saber responder e gerar uma boa impressão. Temos uma dica para uma pergunta bem peculiar que costuma ser feita também: por que você merece a vaga mais que os outros?
E aqui é interessante ter sabedoria na hora de responder para não demonstrar arrogância, mas uma dica é: você pode dizer que não conhece a competência dos outros entrevistados, mas você tem competências que vão de acordo com a necessidade da vaga que você está concorrendo. E você pode citar vários pontos fortes seus que atendem à necessidade da vaga que você está concorrendo. E é por isso que lá no início a gente citou a importância antes da entrevista de você saber as competências necessárias da vaga que você está concorrendo, porque tendo essa informação previamente, você pode se preparar para esse momento e ter uma boa performance na hora de desenvolver o raciocínio e responder essa questão. Outra dica interessante, pessoal, está relacionado a pontos de melhoria. Normalmente, quando nos perguntam sobre pontos fortes, temos facilidade em elencar, mas quando às vezes nos perguntam sobre pontos de melhoria, costumamos titubear, não é mesmo? Se você é alguém que tem dificuldade em identificar os seus pontos de melhoria, pergunte para as pessoas que convivem com você no dia a dia. Por que é importante isso? Para você já começar a pensar meios que você pode desenvolver para sanar esse gap. Porque se essa pergunta for feita, você não pode gaguejar, você tem que saber apontar os seus pontos de melhoria numa entrevista e dizer quais são as ações que você está fazendo para melhorar esses gaps. Se não perguntarem isso, é opcional se você diz ou não, mas se for perguntado, é importante você mostrar a clareza que você se conhece, naquilo que você precisa melhorar e o que você tem feito para desenvolver isso. Bom, pessoal, uma outra dica está relacionada ao tipo de entrevista. Enquanto alguns entrevistadores gostam de fazer perguntas diretas para o entrevistado responder, outros preferem apresentar situações e cenários e perguntam para o entrevistado como ele lidaria com tal situação. E com base na resposta, eles chegam à conclusão se o entrevistado é apto ou não para exercer a função. A gente sabe que durante a entrevista há a questão do nervosismo, então é importante trabalhar a questão do controle emocional. E uma dica aqui, ó, se hidrate, tome água antes da entrevista, respire de modo pausado, procure manter o controle e também a atenção ao que está sendo perguntado, porque nessas questões de cenário, se você perde a linha de raciocínio, você pode travar ou responder alguma coisa que não vá de acordo com o que o entrevistador espera. Isso pode te prejudicar numa entrevista, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que possa ter sido instrutivo a vocês e de alguma forma contribuído para entender um pouquinho mais sobre pontos importantes a serem levados em consideração durante uma entrevista. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aí, isso ajuda muito o nosso canal a crescer e também o YouTube entender que isso é algo relevante que pode ser passado para mais pessoas. Um grande abraço, um beijão no coração e até a próxima.